termo narcisismo surge não na psicanálise, surge na verdade na Grécia Antiga, tá bom? Mas é trazido para dentro da psicologia pela psicanálise. Por isso que a psicanálise é tão importante para a formação desse termo. O que é narcisismo? Narcisismo seria um termo baseado, derivado do nome Narciso, que sim, algumas pessoas devem conhecer como uma planta, uma flor muito bonita. Mas Narciso era o nome de uma personagem mitológica do mito de Narciso, ok? Que era um mito grego. E como todo bom mito grego, mito romano e mito de outras mitologias e religiões mais antigas, eles tentam ensinar para a gente algum tipo de lição de vida, vamos dizer assim. E o Narciso era um cara que era tão apaixonado por si mesmo, tão narcisista, vamos dizer assim, que ele, em determinado momento desse conto, dessa história, desse mito, vê o seu próprio reflexo num rio, num corpo de água, acho que era um lago até, se eu não me engano, e para tentar beijar e pegar esse próprio reflexo apaixonante dele mesmo, acaba caindo nesse corpo de água e morrendo afogado, Então é uma ideia assim de, olha, não seja tão autocentrado, não seja tão egocêntrico, Então quando a gente está falando de narcisismo, quem trouxe, como eu falei, para dentro da psicologia foi o primeiro psicólogo clínico que de fato existiu. A psicologia já existe antes da psicanálise, existe a psicologia principalmente experimental, Wundt, toda a galera mais de laboratório, mas de fato o primeiro psicólogo clínico foi o Freud. E o Freud trouxe isso para dentro da clínica, começou a usar, como ele usava também em alguns outros, ele fez a mesma coisa com o complexo de Édipo, que é um outro mito grego, ele gostava muito de dar nome dessas coisas de mito grego, Então ele trouxe isso para dentro da psicologia e ele começou a chamar exatamente essa ideia do que ele está falando, narcisismo. E segundo Freud seria essa estrutura dentro de nós e tudo mais. Mas apenas a psicanálise usa narcisismo como um termo técnico. Nenhuma outra linha da psicologia usa o termo narcisismo como um termo técnico. Porém, eu tranquilamente posso dizer assim, eu não sou contra a gente falar que a pessoa tem uma característica narcisista. Pode não ser um termo técnico para mim, mesmo eu não usando a psicanálise, pode ser, mas se ajuda a gente a se comunicar, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, eu mesmo falo no meu dia a dia, e às vezes eu falo até com os meus pacientes, eu falo assim, tal pessoa é narcisista, nossa, ele tem essa vibe meio narcisista. Então, sim, eu uso muito esse termo, mas eu sei que ele não é um termo técnico, mas eu acho que é um bom termo para a gente usar como sinônimo de uma pessoa muito egocêntrica, com baixa empatia, como ele descreveu ali. Eu não acho que é um termo técnico que descreve estruturas específicas dentro da nossa psique, como o Freud falava, mas é um ótimo sinônimo de egocentrismo, ok? Então, temos esse ponto. Só que aí a gente vai complicar um pouco essa questão, porque talvez vocês já tenham ouvido falar que existe um transtorno mental chamado transtorno de personalidade narcisista. Sim, isso existe, é uma coisa estupidamente científica. Vou mostrar aqui depois no DSM para vocês. Esse é o termo técnico ateórico, ou seja, transtorno de personalidade narcisista, é um termo que todas as linhas de psicologia, independentemente da abordagem, vai utilizar como um termo técnico. Mas narcisismo não é a mesma coisa que transtorno de personalidade narcisista. Então, quando ele está falando no restante do vídeo inteiro, eu quero que vocês pensem não apenas na psicanálise, mas nesse jeito coloquial aqui que eu falei, de chamar narcisismo como uma pessoa muito egocêntrica, tá? Mas muita gente vai confundir de falar que uma mãe narcisista é necessariamente uma mãe que tem o transtorno de personalidade narcisista. Não necessariamente. O transtorno de personalidade narcisista é uma coisa muito maior do que falar que uma mãe é narcisista. Inclusive, para que vocês possam saber também, é uma informação muito interessante,
O transtorno de personalidade narcisista tem como maior prevalência estatística homens, ok? Muitas mulheres têm esse transtorno, com toda certeza, não é raro, mas quantitativamente falando, é mais provável que você tenha um pai com transtorno de personalidade narcisista do que uma mãe com transtorno de personalidade narcisista. E, de novo, de um ponto de vista científico e estatístico, tá bom? Então, isso é muito importante da gente considerar. Ele falou agora que vai falar sobre como identificar mães narcisistas. De novo, vamos pensar nesse termo coloquial, né, nesse termo da boca do povo de narcisismo como sinônimo de pessoas muito egocêntricas. Um padrão de pessoas ali muito específicas. Aqui no caso, um padrão de mães. Mas eu confesso que tranquilamente esse padrão pode ser aplicado a pais também. E eu vou dizer assim tranquilamente para vocês. Quando vocês ouvirem no restante do vídeo inteiro, pensem mãe ou pai, tanto faz, ok? Não pensem nem de longe que isso só acontece com mãe. Como eu falei, até certo ponto eu concordo com aquela ideia de que sim, a gente está dando muita atenção para falar mães narcisistas, né? Como eu falei, eu acho que tem uma importância da gente ver que mães também podem ser assim. Esse é o pulo do gato novo, é perceber agora socialmente, né? Está sendo falado socialmente que mães podem ser assim. Mas pais também podem ser assim, com toda certeza, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente considerar. Mãe ou pai, tanto faz. Pensem nessas duas coisas no restante inteiro do vídeo, tá bom? Além disso, quase tudo que ele vai falar pode sim ser sintoma de um transtorno de personalidade narcisista, e eu vou além. Pode também, boa parte do que ele vai falar, ser um sintoma de personalidade limítrofe ou borderline, ok? Tanto borderline é limítrofe em inglês. Tanto limítrofe quanto o narcisista são termos que sobraram da psicanálise na época que o nosso manual era baseado na psicanálise. O nosso manual está na versão 5,5, que é o DSM-5-TR, o texto revisado, né? Por isso que eu falo 5,5, né? As duas primeiras versões eram 100% baseadas na psicanálise. A 3 percebeu que não estava funcionando e quebrou para uma perspectiva ateórica. Então a gente está já na 5,5, só que um nomezinho ou outro sobrou da psicanálise lá de trás. Por isso que é meio confuso, né? Existe um transtorno de personalidade narcisista, mesmo que todas as outras abordagens não considerem o narcisismo enquanto uma estrutura psicológica. É um resquício ali, vamos dizer, disso. Mas, inclusive, nas últimas versões, alguns nomes têm sido mudados no DSM justamente para tirar esses resquícios da psicanálise, ok? Então, aqui a gente vai ver várias coisas diferentes que podem ser transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade borderline ou nenhuma das duas coisas e ser simplesmente uma mãe ou um pai tóxico e ou abusivo.